Olá, sejam bem-vindos ao canal Agonia do Juízo. Me chamo Vivaldo Júnior, sou gestor de recursos humanos, pesquisador. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva, acione as notificações, dê seu joinha e no final do vídeo deixe seu comentário, participe. Nós também estamos no Facebook, no Instagram e no site com um blog que a gente tem vários textos referentes também aos vídeos. A gente traz de lá para cá e muitas vezes também a partir de hoje nós vamos iniciar vídeos também que não vão ser compostos também de textos lá. Quer dizer que seja bem-vindo e participe, faça parte desse projeto que visa desenvolver a todos nós. O título hoje desse vídeo é um questionamento. Podemos realizar coisas incríveis pela fé? Antes de iniciar o vídeo, eu quero dizer que hoje a gente está gravando aqui externo, não está gravando em ambiente controlado. Então pode ocorrer que passe um avião, uma moto buzine, uma obra está sendo feita aqui próximo. Então ruídos outros podem surgir, mas a gente vai buscar focar nesse assunto. Ao fazer essa pesquisa e ao estudar mais a fundo, eu acredito que eu enriqueci também a minha fé. E quando a gente fala de fé, sempre se caminha pelo lado da religiosidade, da espiritualidade. Inclusive, os principais textos que falam sobre a fé são textos religiosos. É a Bíblia, o Catecismo, que é da Igreja Católica, e outros textos. Mas, etimologicamente falando, e para quem não sabe o que é etimologia é a parte da gramática que estuda a origem daquela palavra. E a palavra fé, ela tem origem no latim. Vou me apoiar aqui nos textos e no celular para poder a gente reforçar bem e que a gente consiga subtrair, ganhar alguma informação relevante, principalmente para fortalecer aquilo que a gente tem de graça, de gratuidade, que é a fé. Esse poder, essa força a gente tem internamente, a gente tem que buscar desenvolver. E a fé vem do latim e significa fidei. É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida. Veja só como a fé, a força da fé e o que é dito como fé, ela se baseia na questão de você ter a fé e não ter dúvida sobre aquela fé. Aí você pode se perguntar, como diz como fala o ditado popular, é uma fé cega? Não. Nos livros, nos contextos, você tem que ter o sentido, a compreensão. Você tem uma adesão, você confia mais em algo que tem sentido, que você entende como sendo verdade, dentro da sua própria compreensão e aceitação. Porque muitas das vezes a gente pode não compreender, não conhecer a fundo, mas a gente pode sim ser detentor de fé, de crer, de acreditar naquilo. E isso é muito simples assim. Eu coloquei a fé em dois patamares, em duas divisões. A fé por crer e a fé na sintonia. Isso até no texto foi tirada de uma reflexão protestante, evangélica. Eu achei muito importante ressaltar isso. Ele fala que a fé pelo crer, a gente pode ter fé pelo crer em basicamente quase tudo. Fé na ciência, a fé em nosso filho, fé em nossa mãe. Um exemplo, a nossa casa.
A gente tem fé que ela não vai cair sobre nossa cabeça. Se a gente tem a compreensão de que ali teve um engenheiro, teve um arquiteto, quem construiu sabia o que estava fazendo, os compostos que você comprou, o material, é um material que realmente são bons. Então, a fé, eu creio nisso, é uma crença simples, é um crer baseado numa lógica, baseado num conhecimento. Né? Então, nós podemos ter essa fé. Essa fé, ela se apega a linhas, vamos dizer assim, baseadas em probabilidades, em percentuais, em experiência. Né? A gente já viu prédio construído, casa construída, então é fácil acreditar, ter fé que a casa não vai cair. Mas existe outro lado, como eu disse. Essa é uma fé mais mística, mais espiritual, mais energética. E a gente viu ultimamente, no decorrer de alguns anos aí, que houve um acréscimo muito grande da questão, depois daquele filme O Segredo. A lei, o poder da lei da atração. E isso nada mais é do que fé, só que é uma fé mística. Mas é uma fé mística em quê? Uma fé mística em quem? Então esses da lei da atração, o segredo, eles são baseados na fé interna, no seu poder de construir. Esse poder que o ser humano tem, que é interior, né, que nos foi dado, ou é natural do ser humano, mas é do ser humano. Ele precisa ser baseado em quê? No seu fortalecimento pessoal, na sua reconstrução, inclusive mental. E isso aí a gente entra pelo campo da reprogramação mental, onde entra os paradigmas. A gente já tem vídeo aí para trás falando dos problemas, como enfrentar os problemas, e é muito dentro desse campo, desse tipo de fé, da fé pessoal, da construção pessoal, da motivação pessoal, do crer em você para reconstruir, para construir o que é necessário em você. E agora, a outra fé. Qual é a outra fé? É a fé espiritualizada no campo religioso. Onde é que a gente encontra e quem é o maior difundidor, que difundiu mais essa fé? Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem bíblico, né, que é judeu na sua origem, ele aparece no Israel, ele aparece para o povo hebreu como sendo o Jesus, o Messias, o Salvador do povo israelita. E que o povo não recebeu, e essa salvação abriu para todo o povo. E depois de sua morte e ressurreição, se transforma em cristianismo. Então, o cristianismo passa a ser depois a morte e ressurreição de Jesus, e aí surge esse cristianismo, e a principal figura do cristianismo é Jesus Cristo, de Nazaré, que é uma cidade lá de Israel. E o interessante aí é que Jesus, ele passa todo o seu período ensinando, modificando paradigmas, mostrando caminhos. Ele foi altamente pedagógico nesse sentido da fé. E ele ampliou a fé nisso que eu separei, né? Na fé de sintonia e na fé do crer. Ele junta tudo, junta a fé do crer e a fé da sintonia, a fé do Criador. E essa fé do Criador alimenta o ser humano para potencializar essa fé no crer, no obter as coisas. Eu separei até aqui uma passagem que fala exatamente disso. Preste bem atenção. Ela está em Mateus capítulo 8, vai do 7 em diante, até o 13. Quando Jesus entrou à cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá,
e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Um homem que, religiosamente falando, um centurião romano, um oficial romano, quando ele se apresentou a Jesus, ele sabia que Jesus era um rabi, era um profeta de Israel. E foi atrás porque ouviu falar que ele curava. Né? Mas ele aplicou ali uma fé que nos responde muito da pergunta do vídeo. Se a gente pode realizar coisas incríveis pela fé. Sim, podemos. E eu acho que a construção, tenho certeza, aliás, que a construção da vida de cada um é baseada naquilo que a gente tem fé, uma fé compreensível, mas uma fé indestrutível e inabalável. Quando a gente tem uma fé que é direcionada, a gente consegue construir algum objeto que ele vem até nós. A gente consegue construir uma vida, uma direção. É como essa palavra diz. Esse homem não tinha fé, não tinha religiosidade, ele não tinha sintonia, mas ele tinha certeza. Ele tinha a crença que ele tinha era no material. Eu dou uma ordem e vai. Nas coisas lógicas, racionais. E Jesus apontou. Essa é uma fé que ele não viu no povo, na nação de Israel. Então, essa construção dessa fé tem que ser baseada naquilo que você deve construir no seu interior, para que a gente consiga realizar essas coisas. É muito importante você, a partir desse vídeo, você começar a fazer estudos mais aprofundados sobre a relação da fé. Dessa fé do crer, da sua sintonia, dessa sintonia que você tem que ter com esse processo de energia que gera essa fé, que eu tenho como sendo Deus, Criador. Então essa fé, muitos têm o universo, como muito dito na lei da atração, o poder do eu sou. Né? Então cada um busque alimentar essa fé de sintonia, para que a fé do crer seja fortalecida. Aí eu vou crer que eu vou conseguir ganhar num jogo alguns milhões que eu preciso. Então, Jesus ele não afirmou que não é capaz, ele afirma em todas as... Inclusive, tem muita passagem que Jesus fala sobre crer, sobre ter fé. Ele não limita. Um caso foi de um homem que aproximou-se a ele, queria ser santo, e Jesus disse que deixasse, abandonasse tudo, e o homem não abandonou, foi inverso a ele. Ele tinha fé nas coisas, mas não tinha fé na sintonia. Ele tinha fé no crer, no fé do crer, do ver, do ter. Mas não tinha fé na fé que a gente chama da fé da sintonia, que eu chamo de sintonia. Na fé do entender que tem um poder superior. E que é superior a todas as outras coisas. E ele ofereceu que o seguisse teria a vida eterna. Ele não quis, ele ficou com a fé dele nas coisas dele. Então, nós temos que alimentar a fé da sintonia, a fé da sintonia, da espiritualidade, da busca do seu interior, para que ela se alimente e se projete na fé do crer. Muito do que a gente não conquista na vida é exatamente a falta dessa força interior para alimentar essa fé exterior. Eu vou também ler aqui uma parte que eu tirei, que é para a gente ilustrar cada vez mais. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em que pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Os conhecimentos mais penetrantes despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração. Veja aí como é interessante. A gente tem um vídeo que fala sobre a glândula pineal. E essa glândula pineal, eles dizem que é o olho da alma, né? Como todos as glândulas endócrinas do corpo, cada um tem. A gente também tem um olho do coração, que é uma glândula chamada glândula timo. Depois a gente vai trazer o vídeo sobre ela, que a gente sente aqueles... Meu coração está doendo, meu coração está... Eu sinto alguma aflição ou paixão, aquela dói bem aqui, né? Dá aquela
frio, aquela sensação aqui, é essa glândula timo. E depois a gente vai passar um vídeo sobre isso. E é quando ele diz, abrir os olhos, compreender, se aprofundar, acaba abrindo esse olho, né, mais profundo, esses olhos do coração, esse olho da alma, esse olho da mente. Eu acredito que dessa forma, a gente alimentando nesse caminho, a gente vai sim realizar coisas incríveis pela fé. Quero repetir e pedir a você que se inscreva no canal, acione as notificações, deixe seu like, compartilhe e faça o seu comentário, participe, dê sua ideia de novo assunto, de outros assuntos e faça parte dessa família, faça a visita em nossos canais e tudo. Eu quero deixar aqui uma frase que eu tiro desse livro aqui que eu estou lendo, um dos que eu leio, e diz assim: sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, o céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventuras, uma existência sem sentido. Esse aqui é de Augusto Cury, o Código da Inteligência. Eu digo isso aqui porque muitas vezes a gente para de sonhar no meio do caminho. E o sonho alimenta muita fé. Porque quem tem um sonho, quem tem um desejo, você tem que acreditar naquilo, você tem que compreender, você tem que desejar ardentemente aquilo. Ter uma fé inabalável como essa oficial romana. Então o que eu desejo é isso, é que a gente alimente a nossa fé, evolua e nos encontremos aí pelo caminho da vida, cada um realizando o que a gente mais deseja e sendo feliz a cada dia. Um grandiosíssimo abraço e até o próximo vídeo.